Olá pessoal, aqui é a professora Antônia de Língua Portuguesa. Vamos a mais uma aula de literatura. Figuras de linguagem. Figuras de linguagem são recursos de linguagem que consistem em apresentar uma ideia através de palavras ou construções incomuns, resultando no desvio da norma convencional. Não se trata de ornamentos ou enfeite, mas de características de quem produz. Para iniciar, nós vamos ver uma música de Bruno e Marrone, Você vai perceber esses recursos utilizados nesta música, esses recursos da linguagem, para deixar a linguagem mais bonita. Choram as rosas, seu perfume agora se transforma em lágrimas, e eu me sinto tão perdido, choram as rosas. Chora minha alma como um pássaro de asas machucadas. Nos meus sonhos te procuro, chora minha alma. Então, logo no início aqui, choram as rosas não choram, aqui é só um cuidado com a linguagem, para deixá-la fora da linguagem convencional, uma linguagem mais elaborada. Então, vamos ver aqui. Embora seja mais frequente nas obras literárias, as figuras de linguagem costumam aparecer em situações do cotidiano. Vamos ver aqui, em ditado popular, quando você fala assim, quem desdenha quer comprar. Quando alguém fala muito de você, sempre falando de você, ela gosta, ela está gostando de você e não quer aceitar por algum problema. Quem desdenha quer comprar. Em filmes, abril despedaçado, o mês de abril despedaçado, como pode? Em expressões populares, por exemplo, quero ter 2 dedos de prosa com você, 2 dedos de prosa. No letreiro do caminhão, quem já viu o caminhão escrito assim, no decote do horizonte vejo o seio da saudade. Em livros, Capitães da Areia. Nas gírias, estou matando cachorro a grito. Quando você diz assim que está matando cachorro a grito, eu falo quando eu estou lisa, mais uma figura de linguagem, um recurso de linguagem. Estou matando cachorro a grito, sem dinheiro. Na imprensa, este ano o leão vem mais feroz. Leão, aqui imposto de renda. Nas propagandas, a natureza em pequenos frascos. Então vamos ver, as figuras de linguagem são geralmente classificadas em 4 grupos. O primeiro grupo são as figuras de palavras. Ocorre um desvio de sentido, um desvio no sentido das palavras. As principais são as metáforas, analogia subjetiva sem o termo comparativo. Esse motorista é uma tartaruga. Nesse exemplo aqui, foi falado o motorista é uma tartaruga. Foi comparado a lentidão em que o motorista dirige o ônibus, com a lentidão da tartaruga. Então, houve aqui uma analogia subjetiva, sem o termo comparativo, o com, por exemplo. E aqui é a comparação mesmo, Essa analogia em que aparece o termo comparativo. Chora minha alma, eu coloquei aqui um trechinho da música, Chora minha alma como o pássaro de asas machucadas. Chora minha alma como pássaro de asas machucadas. A maneira de eu chorar, foi comparada com o pássaro de asas machucadas. A metonímia, uma relação de proximidade. De autor e sua obra. Leia o Machado de Assis. Você não lê Machado de Assis, sim a obra de Machado de Assis. Mas aqui é uma maneira convencional de falar. O conteúdo pelo continente. Bebeu 2 copos cheios. Você bebeu o que está dentro do copo, Você falou o continente. A parte pelo todo. Minhas pernas correram em sua direção. Tá? Que minhas pernas seria a parte, o todo seria a pessoa toda, Não só as pernas que correm. A marca pelo produto. Tomei uma Coca-Cola geladíssima, mas que é a marca, Você utilizou a marca em vez de produto, O gênero e espécie. Os mortais pensam e falam. Aqui o gênero, mortais e espécie.
Singular e plural. O sertanejo é, antes de tudo, um forte, né? Quando eu falo o sertanejo, não estou me referindo a somente um sertanejo, mas a todas as pessoas que moram no sertão, né? Então, singular pelo plural. O símbolo pela coisa simbolizada. Nunca abandones a cruz, né? Utilizei o símbolo em vez da coisa simbolizada, que seria um problema, né, na sua vida. Catacrese seria uma metáfora desgastada, né? Quando você não tem um nome específico para um determinado objeto, né? Você, por analogia, né? Você utiliza um nome para ele, dá um nome para ele. Então, por exemplo, comprei uma cabeça de alho. A cabeça, aquele objeto lá, que você sabe qual é, do alho, né? Tem uma ligeira aparência de uma cabeça mesmo, né? Você fala cabeça de alho, dente de alho, né? Um dente é bem parecido com aquilo ali, com a parte dessa cabeça de alho. Então, por analogia, né? Você faz, né? Você nomeia. As antonomásias ou perífrases é uma substituição de um nome por uma expressão que o identifique. Quando eu falo assim, o poeta dos escravos, você já sabe que eu estou me referindo a Castro Alves. O rei do futebol, me refiro ao Pelé. As sinestesias, né? Uma superposição de sensações. É uma figura de palavra na qual utilizamos em uma mesma expressão diferentes sensações percebidas, né? Por diferentes órgãos do sentido. Então vamos ver no exemplo. Já sinto o cheiro doce das férias. Então, cheiro doce, eu utilizei diferentes sentidos aqui, né? Sensações, diferentes sentidos. Utilizei o olfato, cheiro e doce, utilizei o paladar. Ouvi um grito áspero que vinha de dentro do casarão. Ouvi, utilizei a audição. E áspero, utilizei o tato, o grito áspero. Figura de pensamento, né? O segundo grupo. Expressa uma ideia. Desculpa. A frase expressa uma ideia diferente daquela que a sua forma linguística parece indicar. Então, as principais são as antíteses, né, que são ideias opostas. Vamos dar os exemplos. Gostei muito da obra Morte e Vida Severina, tá aqui, ó, morte e vida, são termos de sentido contrário. A injustiça o matou porque ele queria justiça. Onde está aqui a antítese? Nas palavras injustiça e justiça, né? Palavras de sentidos contrários, opostos. Os eufemismos. Quando há um abrandamento de expressão desagradável, né? Você quer abrandar, amenizar o sentido de uma expressão bem grosseira. Então, exemplo, você faltou com a verdade, né? Em vez de dizer você mentiu, né? Você abranda essa expressão grosseira. Você fala, você faltou com a verdade. Foi preso o amigo do alheio. Quem é o amigo do alheio? O ladrão, né? Então, você abranda essa expressão desagradável. Foi preso o amigo do alheio. As hipérboles. Vai apresentar um exagero na expressão. Chorei rios de lágrimas. É um exagero muito grande, né? Chorar rios de lágrimas. Então, as hipérboles apresentam um exagero de expressão. A ironia exprime o contrário do que se pensa, visando a sátira ou a ridicularidade, né? Ridicularização. Exemplo, você foi sutil como um elefante. Nossa, como você foi sutil. A gradação é uma sequência ou ideia em sentido crescente ou decrescente. Exemplo, tudo cura o tempo, tudo faz passar, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Então, nós vimos aqui uma sequência, né, nessa ideia, em sentido crescente. A prosopopeia vai atribuir características humanas a seres irracionais, inanimados, né? Exemplo, eu coloquei um trechinho da música de Bruno Marrone. Choram as rosas. Aqui choram as rosas não choram. Rosas com R minúsculo não choram. Né? Então, houve aqui uma prosopopeia. Foi atribuída uma característica humana a um ser que não é humano. Ok? A raposa disse algo que convenceu o povo, tá? Que a raposa não diz nada, né? Então, há aqui uma característica humana atribuída a um ser racional. Apóstrofe
é uma invocação ou interpelação de alguém ou de algo. Ó Deus, onde estás que não responde? Está aqui uma interpelação, né? Uma invocação, que é chamado de apóstrofe. O grupo 3 são as figuras de sintaxe, quando ocorre um desvio na estrutura das frases. As principais são as elipses, né? Onde há uma omissão de termo facilmente identificável. Exemplo, na terra, tanta guerra, tanto engano. Houve uma omissão da expressão na terra. Ó. Na terra, tanta guerra. Na terra, tanto engano. Então, houve essa omissão desse termo na terra. Já fiz todas as minhas tarefas, né? Então, houve a omissão do pronome eu. Eu já fiz todas as minhas tarefas. Okay? Os eugmas também é uma omissão, só que do verbo já mencionado antes. Exemplo, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida, mais amores. Foi omitido o verbo tem. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida tem mais amores. Então, quando ocorre a omissão do verbo já mencionado, né, falamos que houve um zeugma. Pleonasmo é a repetição de um termo ou de uma ideia. Sonhei um sonho maravilhoso. Sonhar um sonho, né? Então, é essa repetição aqui de um termo ou de ideia. Sonhei um sonho maravilhoso. Anáfora, repetição de palavras ou expressões no início da frase ou no início do verso. Exemplo, depois eu dou, depois eu levo, depois eu canto, de Fernando Sabino. Tá? Então, há essa repetição aqui no início do verso. Silepse é a concordância dialógica, né? A concordância agora com o gênero, com a pessoa, com o número. Exemplo, os brasileiros somos pacíficos, né? Esse verbo aqui, ó, ele concordou não com o sujeito, mas com a ideia, né? E nós estamos inseridos dentro deste grupo. Os brasileiros somos pacíficos. Então, houve aqui uma concordância de pessoa, de pessoa. Vossa Excelência ficou cansado, né? Seria Vossa Excelência ficou cansada, mas como aqui é um homem, né? Então, houve essa concordância com a ideia de gênero. O bando de pardais invadiram a plantação, né? O verbo aqui concordando com pardais, né? Com muitos pardais, na ideia de muitos pardais. Os hipérbatos, a inversão na ordem dos termos da oração, né? Então, exemplo, somos do mundo a esperança, né? Então, houve uma inversão aqui na ordem desses termos. Somos do mundo a esperança, então, somos a esperança do mundo, né? Foi colocado na ordem indireta. Aí eu coloquei também um trechinho do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as imagens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Então, foi ouvido que o brado retumbante, né? Primeiro seria isso aqui na ordem direta, mas foi colocado na ordem direta. Os polissíndetos, uso repetido do conectivo, ou seja, das conjunções. Exemplo, o menino resmunga e chora e esperneia e grita e maltrata. Então, houve uma repetição do conectivo aqui da conjunção, tá? Então, quando há essa repetição de uma conjunção, né, de um síndeto, então, fala-se que ali tem um polissíndeto. Muitos síndetos, muitas conjunções. Assíndeto, quando há ausência, né? A ausência do síndeto, a ausência da conjunção, a omissão do conectivo da conjunção. Exemplo, não sopra o vento, não gemem os doentes, não murmuram os rios. Tá? Então, houve a omissão aqui, ó, dos conectivos. Não teve nenhum conectivo aqui, são separados somente por vírgula. Grupo 4, a figura de som, figuras ou harmonia. Tá? Quando há repetição de sons ao longo de um texto, ou imitação de barulhos e sons produzidos pelas coisas ou seres. As principais são as aliterações, né? Que são as repetições de sons consonantais. Exemplo, vozes veladas,
Vozes veladas, veludosas vozes, de Cruz e Souza. Foi repetido o quê? Essas consoantes aqui, ó. Então, quando há repetição dessas consoantes, de consoante, nós temos a aliteração. Assonância, quando há repetição de sons vocálicos. Sou Ana da cana, fulana, bacana. Sou Ana de Amsterdã. Então, houve a repetição, né, do A, né, da vogal A. As paranomásias são palavras semelhantes ao som, mas com significado diferentes. Exemplo, derretendo a minha mágoa, derrubando minha cama, derretendo, derrubando, né? Então aqui há uma paranomásia. São poucos os loucos que viverão para sempre. Poucos, loucos, né? São palavras com sons semelhantes e significados bem diferentes. As onomatopeias, palavras ou conjunto de palavras que apresentem som ou ruído. Aí eu coloquei uma tirinha, né? Com essas prosopopeias aqui representadas. Pou, né? Tic-tac do relógio aumenta a minha angústia. Aqui seria o som produzido pelo relógio. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Muito obrigada. Não esqueça do like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!